Essa semana parece que vai começar agitada depois do anúncio do Trump confirmando aquele famoso cheque de $2.000 para os americanos como se fosse um dividendo de tarifas. Mas como que funciona tudo isso? É o que eu quero falar no capítulo de hoje. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de assunto sobre mecânica monetária, como que o dinheiro é criado, como ele circula ao redor do mundo e movimenta os mercados, nós temos o nosso Substack, né, onde você pode ver vídeos como esse mesmo, né, que você está vendo aqui, tanto no YouTube quanto no próprio Substack com vídeos gratuitos, mas nos fins de semana nós entramos em detalhes em como que tudo isso funciona na nossa Universidade Omnimacro. E se você quiser também ver exatamente como que nós estamos fazendo investimentos, alocação, etc., baseado em todo esse caos do fourth turning, né, mudança ali de governo, do Trump, etc., um processo de desglobalização ou descooperação, você tem aqui o nosso portfólio Omnimacro. Então a gente publica todos os resultados de forma gratuita e também os membros podem acompanhar exatamente todas as movimentações do portfólio. Então todos os links na descrição abaixo. E eu quero também parabenizar todo mundo que assistiu a nossa Masterclass e entrou aqui como membro Omnimacro Pro, e aqui nós vamos fazer realmente um bom trabalho em conjuntos, com aulas ao vivo, etc., comunidade onde as pessoas já estão trocando várias ideias, e se você quiser entender exatamente o que está acontecendo, você pode também ver tudo isso nos links aqui da descrição abaixo, assistindo a própria Masterclass. E aí você pode ver a gravação de tudo que nós fizemos aqui. Então vamos lá, vamos voltar agora para a história do cheque, né? Em princípio, durante a pandemia, nós tivemos aquele famoso cheque de estímulo que gerou imediatamente aquela demanda agregada, né? Que acabou fazendo vários preços subirem, porque ali sim era de fato uma impressora de dinheiro, baseado no fato de que o Tesouro fazia essas emissões como uma medida emergencial, né? E todos nós sabemos de todas as consequências disso. Agora, aqui a gente também precisa entender um pouco de como que funciona essa mecânica e da onde vem toda essa situação, né? E como que isso vai afetar a economia. E sempre a gente precisa olhar para o nosso fluxo aqui, né, do governo americano em relação às receitas e também aos gastos, ao famoso déficit, né, que todo mundo pega ali, assim, como o grande problema ao redor do mundo, porque os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam. Mas quem acompanha esse podcast sabe que, infelizmente ou felizmente, dependendo de como você enxerga tudo isso, isso não isso é a forma que o sistema monetário funciona. Isso não é, entre aspas, um problema para ser consertado. Não que eu defenda o sistema é realmente um absurdo, mas você precisa entender como ele funciona de forma fria. Então vamos lá, isso aqui é um gráfico que ele mostra como se fosse aqueles resultados de empresa, né, das receitas dos Estados Unidos à esquerda, né, e em verde, e também os gastos. Então você percebe aqui que esse amarelinho aqui embaixo é o famoso déficit. Então você tem ali um total de receita de 5,2 bilhão, 5,2 trilhão de dólares, né? 5 mil bilhões de dólares e 7 trilhões aqui de gastos. Então ali você tem 1,7 trilhões ali que acabam ficando, né, de lado, e ele vai se somando. Então esse que é o grande problema que você vê hoje nas contas americanas. Agora, esse déficit, ele é justamente o que faz com que você crie mais bonds, mais T-bills, certo? Ou seja, quem acompanha esse podcast sabe que a dívida americana, ela é a melhor calção interbancária do mundo, o famoso colateral. Então, o sistema, para sobreviver, precisa de colateral num sistema totalmente descentralizado, principalmente fora dos Estados Unidos, que é o sistema eurodólar. Então, o déficit fiscal americano, ele simplesmente alimenta isso, criando liquidez. Não somente pelo gasto fiscal em si, certo? Que ele injeta, principalmente dentro dos Estados Unidos, imediatamente na economia baseado nos gastos fiscais. Governos não são empresas, não são famílias, eles não precisam ter um orçamento onde você primeiro tem a receita e depois você tem os seus gastos. É o contrário, você gasta emitindo moeda e você cobra impostos para enxugar essa liquidez
de volta. E toda essa dinâmica acontece no TGA, que é a conta do Tesouro, né? Como se fosse a conta corrente do Tesouro. Então, é importante você entender que a real mecânica monetária, na verdade, não faz com que isso aqui seja de fato uma conta. Não existe dinheiro que está aqui. Dinheiro nada mais é do que informação. Então, essa conta, o TGA, nada mais é do que uma contabilidade que é feita baseado no que já foi gasto contra o que foi arrecadado. Lembrando, primeiro vem o gasto, depois vem a arrecadação, né? Impostos não pagam por estradas, não pagam por aeroportos. Querendo ou não, não é assim que funciona, certo? A mecânica monetária funciona exatamente ao contrário, porque o governo é o emissor da moeda. Então, tendo isso em mente, você já vê aqui que nós falamos de toda a questão do TGA refill, né? Ou seja, a conta do governo foi recomposta, né? Onde você teve dinheiro entrando, a gente tem que fingir, né, que é mais ou menos assim que funciona, não faz muita diferença, porque basicamente é uma contabilidade, e aí essa conta foi crescendo, e isso meio que sugou a liquidez, principalmente nesse último buraco ali, né, do dia 31 de outubro, que criou todo aquele caos nos mercados, etc. A gente já falou em capítulos anteriores como isso foi uma somatória de coisas que criou aquela bolha de ar, né, o famoso air pocket, e aqui nós estamos agora numa possível reversão, onde o fiscal vai começar a voltar a entrar em ação, aquele famoso tsunami, né, que eu falei no capítulo de sábado na Universidade de Unimacro, né, os membros podem acompanhar aqui também. Aí vem a seguinte questão, como que entram as tarifas, né, se o Trump ele fala assim, eu vou pagar um cheque de $2.000 como um dividendo em relação às tarifas. Então, as tarifas, elas atuam como uma receita de impostos, mas não como imposto de renda. Aqui, se você dá uma olhada no próprio Tesouro, você consegue identificar as próprias tarifas, elas estão aqui, ó, como Customs Duties. Então, se você pegar desde o início de 2025 até agora, essa receita foi de 195 bilhões de dólares. Então, esses 195 foram contabilizados, fazendo o nosso TGA subir. É, em princípio, desse dinheiro que o Trump começaria a fazer esses pagamentos. Então, é basicamente você devolvendo do TGA e reinjetando na economia de forma unilateral, certo? Então, é mais ou menos isso. É assim que funciona, ou seja, seria mais um gasto fiscal. E aí as pessoas decidiriam com o que elas vão fazer. Provavelmente, né, o pessoal já fez a brincadeira de que agora todo mundo vai comprar Bitcoin e vai jogar em apostas esportivas, né, como o pessoal faz no Brasil, vai fazer aqui também nos Estados Unidos. E aí você tem toda a questão de que é uma péssima ideia, é uma boa ideia. Só que isso acaba trazendo ali sempre uma notícia que o objetivo é você dar o suporte aos mercados. Afinal de contas, os mercados vieram caindo essa semana, bastante volatilidade, faltando aquela notícia boa, e talvez tenha sido justamente o timing, principalmente agora no domingo. Se você dá uma olhada, eu vou até pegar aqui, não sei se isso vai se sustentar, mas só para você ter uma ideia, o preço do Bitcoin, que estava ali caindo, começou a disparar. Então, você vê como é impossível você ter aquela previsibilidade total quando a qualquer momento você pode ver um tweet do Trump voltando. Então, ele estava ali abaixo dos 100 mil, né? Chegou em vários momentos com 99 mil e agora, de repente, já está subindo nesse exato momento para 104.600. Vai se sustentar? Vamos ver. Você vai assistir esse vídeo na segunda-feira de manhã, vamos ver como é que as coisas estarão. Mas, em princípio, isso dá a expectativa de que isso seja uma boa notícia para os mercados e talvez os mercados futuros que vão abrir daqui a algumas horas vão começar a mostrar um pouco mais desse humor. Ou seja, o governo vem dando justamente vários indícios de que eu preciso dar esse suporte aos mercados porque as contas das aposentadorias dos americanos, os 401ks, dependem dessa dinâmica também. Então, é tudo uma questão, né, de segurar a onda. Então, isso literalmente começa a voltar, saindo do TGA, voltando para o bolso dos americanos para poder fazer mais ou menos o que eles bem entenderem. Então, vamos ver como é que vai ser essa expectativa. Agora, muitos estão esperando que fosse um cheque diretamente, como foi da outra vez, né? Acho que durante a pandemia teve 2 cheques ali de 1.200, etc., por pessoa,
aí várias pessoas receberam isso, um cheque verde, etc. E aqui já ficou a questão, vai ser mais um cheque como foi na pandemia ou vai ser uma forma diferente? E foi aí que, logo depois do anúncio, o Scott Bessent já está meio que contradizendo um pouquinho. Falou, peraí, vai ter isso? Provavelmente vai ter. Mas não necessariamente no formato de um cheque que vai chegar. Na verdade, cheque, alguns são físicos, outros entram direto na conta, etc., né? Mas ele está dizendo aqui que uma outra forma de você fazer é simplesmente como uma dedução no seu imposto de renda, que tecnicamente é exatamente a mesma coisa, porque se você deixa de pagar os 2 mil dos impostos, você também deixa de levar de volta para o TDA aqueles 2 mil por americano. Então, ou você tira daqui para creditar em conta corrente, ou você deixa de colocar lá. Então, ainda não tem essa clareza. Então, você tem sempre aquela coisa, né? Às vezes o Trump fala uma coisa, o Scott Bessent tem que ir lá consertar, e é aquela coisa que a gente sempre vê aqui, que é típica da administração, e é bem interessante você ver isso. Mas a mensagem que o Trump mandou foi realmente, falou, ó, quem está contra as tarifas, enfim, são bestas, e nós agora somos o país mais rico, somos o país mais rico, mais respeitado do mundo, quase sem inflação, um mercado que não para de subir, os 401ks estão, você percebe aqui, ó, o 401k é muito importante, né? Ele precisa manter isso por conta das aposentadorias. Você não quer ter uma pessoa que perca, né, 30% do seu portfólio chegando aos 70 anos de idade. Nós estamos aqui, nós já arrecadamos trilhões de dólares e vamos começar a pagar a nossa enorme dívida de 37 trilhões de dólares. Mas olha o problema disso daqui. A mecânica monetária, fica a pergunta, os Estados Unidos precisam pagar esses 37 trilhões? Quem acompanha esse podcast sabe que isso não é desejável, porque se você fizer isso, você cria um problema deflacionário que quebra completamente o padrão do crédito interbancário, que é o que faz toda a economia mundial girar. Então, esse é o grande paradoxo. Você não pode parar com um sistema que exige o crescimento baseado em dívidas, senão tudo entra em colapso, inclusive todos os nossos investimentos, né, do mundo inteiro. Essa que é a grande questão. Então fica aquela dúvida, né, se Scott Bessent está simplesmente deixando isso acontecer, porque ele sabe, né, como é que funciona bem mais do que o Trump, e fica a grande questão, né? Vai acontecer uma coisa nesse sentido ou não vai, né? Então fica para a cena dos próximos capítulos. Agora, além disso, teve uma outra notícia que ele acabou colocando ali por esse tweet, né, no Truth Social, falando literalmente, olha, nós vamos ter a partir de agora o financiamento imobiliário, né, a hipoteca, que é o famoso mortgage americano, que normalmente é de 30 anos, agora vão passar para 50 anos. Ou seja, o objetivo, em princípio, parece que é de tentar trazer um pouco mais a parcela disso para baixo. Só que aí fica a questão, qual que é o grande objetivo disso, né? Porque se você der uma olhada num cálculo que você começa a fazer a partir de agora com mortgage de 50 anos, muitos já estão praticamente dizendo que, qual que é a diferença de um mortgage de 50 anos para um aluguel? Né? Por que a gente não faz de 100 anos nesse caso? Então aqui seria uma simulação, por exemplo, de uma casa que custaria 400 mil dólares, onde você faria um mortgage de 380 mil e você daria uma entrada de 20 mil somente, né, que é o down payment. Aí, os 600 pagamentos, né, durante 50 anos, daria mais de 1 milhão e 200 mil dólares, fazendo com que só de juros você pague 873 mil dólares, sendo que a casa só vale 400 mil, né, e o mortgage, o payoff date, né? Ou seja, você só pagaria tudo em novembro de 2075 se você pegasse um mortgage como esse. Então, bem interessante ver ali o pensamento, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem nesse aspecto, mas você percebe claramente como que a administração quer trazer boas notícias, quer fazer estímulos, né, para justamente deixar não parar, né? Tem que se mover cada vez mais rápido, como eu sempre disse, né? Como um tubarão, porque se parar de nadar,
ele acaba caindo. E aí você tem, aí, voltando aqui, né, em relação à tarifa, ele fala justamente que você tem um investimento recorde nos Estados Unidos, etc., plantas, fábricas em todos os lugares, etc., e um dividendo de pelo menos $2.000 por pessoa, que não vai incluir pessoas de alta renda, né, o high income people, vai ser pago para todos, talvez por cada Social Security, né, que foi o que aconteceu durante o governo Trump e Biden também durante a pandemia, né? Então, vamos ver como é que as coisas vão indo, mas com certeza isso só sugere aquela grande questão que a gente já falou no final de semana, de uma possível reversão da liquidez vinda agora do TGA. Então, o TGA ele está realmente, né, criando ali um potencial grande de virar novamente um fator cada vez mais positivo de estímulo da liquidez baseado em gastos fiscais. Então vamos ver como é que vai ser essa semana. Vai ter ali, acho que um feriado agora na terça-feira nos Estados Unidos, que vai dar uma certa quebrada ali no ritmo, mas com certeza a cena dos próximos capítulos vão ser bem interessantes.